Boa noite, pessoal. Começamos mais uma live aí. Então hoje nós vamos fazer aqui uma análise da teoria do globalismo e um tema de extrema relevância, né? O que pode soar aí uma verdadeira teoria da conspiração, né? Ou será que podemos dizer que isso aí já é um projeto que está em andamento no nosso país? E para falar sobre isso hoje, a gente vai conversar hoje com o professor Rodrigo Oliveira Junqueira. Eu vou aqui só convidar ele, esperar que ele entrar aqui na live e já vamos tratar sobre esse tema. Ó, pessoal, enquanto o Rodrigo não vem, eu vou deixar depois tudo que nós vamos falar hoje aqui, vão ser documentos, tá? Tudo que eu vou estar falando aqui não tem nada a ver com conspiração, tá? Tudo são fatos que nós vamos discutir, fatos históricos, fatos que estão acontecendo, tá? Não vai ter nenhuma narrativa aqui. São fatos e eu vou trazer documentos, ok? Como todo bom advogado. Então, eu vou colocar depois lá no meu canal. Você vai procurar a entrevista de hoje, né, com o Rodrigo, tá? E eu vou clicar tudo. Todos os questionamentos que eu estou fazendo aqui que eu vou fazer aqui para o Rodrigo são embasados, tá, em fatos ocorridos, né, ou em documentos. Então, eu vou deixar depois exposto lá para vocês, tá? Porque a coisa é muito mais preocupante do que vocês pensam. Estão me enviando o convite agora para o Rodrigo. E aí, Guilherme? Grande! Pô, meu, você tá onde? Foi pro boteco, é? Não, eu tô em casa, ué. Você tá em casa? Você tá apanhando do Você mar... computador aí, Rodrigo? tô apanhando. Você marcou comigo, eu tô aqui agora. Maravilha. Rodrigo, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tô bem, e você, tudo bem? Como é que você tá aí? Tá ótimo. Tá conseguindo me ouvir bem aí, Rodrigo? Tô ouvindo bem, graças a Deus. E Ah, você, tudo bem? aqui também, tá ótimo. Tá tranquilo. Tá, É, vou tentar falar mais alto. Se tiver baixo, você avisa, tá? não, tá ótimo. Tá perfeito. Tá ótimo. É, Rodrigo, eu tô conversando com o pessoal aqui antes de você chegar, que hoje nós vamos falar um tema espinhoso aí, né? É E, um tema difícil, né? Não é um tema tão simples assim, né? É um tema que exige uma certa, digamos assim, uma certa boa vontade para a gente digerir, né? certo. E eu vou dizer até mais, talvez até um amadurecimento, né, Rodrigo? Das ideias, né? Tá? Sim, Sair sim, da casinha. porque que acontece? A nossa vida, ela é muito o dia a dia, né, da cidade, o lugar onde a gente trabalha, as pessoas com quem a gente se relaciona. Mas e aí, né? E de repente você começa a falar de planos de nível mundial e com um viés de dominação e com um viés de influência nos países. Aí você fala, pô, mas peraí, né? É um pouco amplo, né? Parece coisa de filme, né, Guilherme? Parece. Acho que o pessoal vai achar que nós vamos estar falando de filme de ficção científica hoje, né, Rodrigo? Exatamente. Aliás, o nosso tema já foi abordado, né? Em alguns filmes de ficção científica, realmente, né? Com certeza. Foi mesmo. Tá mais comum do que parece, inclusive, esse negócio. Com certeza. Estou Eu, tentando ajustar a luz daqui, rapidinho. não, fica tranquilo. Viu, Rodrigo? Eu estava falando pro pessoal aqui que nós vamos falar sobre fatos, né? Fatos históricos, fatos que estão acontecendo hoje, né? E Uhum. documentos, né? Documentos. Eu falei para o pessoal aqui que eles vão entrar depois lá no meu canal, que eu vou colocar todos os links referente às cartas, né? Documentos que nós vamos discutir hoje aqui, né? Senão o pessoal vai falar assim, a teoria da conspiração, né? Os caras vão vir com um fantasma aí. Não é, né? Nós vamos discutir É, coisas que estão acontecendo. exatamente. Ou seja, não é nada que a gente não é achômetro, né? A gente vai estar falando de coisas que tem documentação e tudo mais. É que é difícil de acreditar mesmo. Quando a gente começa a ver o tamanho do problema, Uhum. a gente começa a ficar meio preocupado, né? É verdade. A gente começa a ficar meio preocupado. Ótimo. Então, Rodrigo, vou falar aqui do tema, vou falar um pouquinho de você, daí a gente já começa com o bate-papo, pode ser? Pode ser. Então tá. Bom, pessoal, boa noite a todos. O tema hoje é sobre a análise da teoria do globalismo, né? Você não sabe se isso aí já é um projeto em andamento ou se é fake news, né? E para isso aqui eu trouxe o meu amigo, já de outras faculdades, né? O professor Rodrigo Oliveira Junqueira. Ele possui graduação em Direito, mestrado em Direito Constitucional
pela instituição Toledo de Ensino, né? Professor universitário, advogado e, olha só, músico também, né? Então, ele é um colega meu, um triplo colega meu aí. Você é vocalista? Temos muitas afinidades, né? Temos muitas afinidades. Você é só vocalista, eu digo, também toca instrumento? Só vocal, só Só vocal. vocalista. Então um dia nós Só vamos ter que vocalista. vamos fazer uma jam session um dia aí. Você toca guitarra e canta também, né? Eu toco mais assim violão, né? Mais guitarra base, mas eu sou contrabaixista, né? Mas também faço vocal. Ah, beleza, então. Vamos Pô, fazer então uma. demorou. Né? Vamos lá. Demorou, vamos lá. Chamar os Vamos malucos. tocar junto, vamos tocar junto. Tem grandes amigos aí que tocam aí. Eu tenho o Darlan, tenho o. Como é que é o nome do. Ele toca com você direto. Lá da. Ah, o Darlan sim, Darlan é gente boa demais. A gente toca num outro projeto, né? Que é o projeto lá da Confraria do Rock. E a gente tem uma banda lá. O Douglas também, né? Douglas toca comigo na Blackjack. E é um cara assim, é muito amigo, é meu vizinho, ele mora aqui comigo, no apartamento, no meu prédio, na verdade. Vamos um dia juntar esses malucos aí, vamos tocar. Bora, vamos, estamos dentro. Beleza. Bom, vamos lá então, Rodrigo. Vamos começar a falar então sobre esse movimento, né? Essa ordem mundial aí. Mas a gente tem que fazer uma diferenciação primeiro, né, Rodrigo? Diferenciar globalismo de globalização. Tem diferença ou é a mesma coisa? O que você acha? Tem diferença, tem diferença. Se a gente pudesse, vamos simplificar, né? Vamos simplificar. Se a gente puder simplificar, a gente diria o seguinte: globalização e globalismo, não é isso? Globalização tem muito mais a ver com a questão econômica. Então vamos lá. Por exemplo, hoje a gente está falando aqui num celular. No meu caso aqui é um celular da Samsung. Se fosse um celular da Apple, poderia eventualmente ter sido feito nos Estados Unidos e você está comprando um produto importado e usando. Quantas coisas são produzidas na China hoje para o mundo inteiro? Não é? Quantas coisas? Então, você vê, a grande roda da economia, ela necessita que diversos países, diversos locais, digamos assim, contribuam com a produção, né, de bens de consumo, de maneira geral, com os seus melhores, com aquilo que tem de melhor, com seus produtos, seus insumos. Agora mesmo, a gente estava vendo aí a história dos insumos da vacina, né, Guilherme? Os insumos da Coronavac. Então, de repente, o presidente é obrigado, então, a ir atrás dos insumos da Coronavac, porque se não tiver os insumos da Coronavac, como é que vai vacinar o povo? E ele não tem aqui, ele está tendo que buscar na China. Então, note, a globalização ela tem muito mais a ver com essa questão econômica, mas ela tem uma coisa interessante. Ela prescinde, na verdade, do Estado, né? Da figura do Estado, porque ela é comércio. É basicamente comércio, troca econômica. Eu tenho aqui uma coisa que você quer, você tem aí uma outra coisa que eu quero. Então, meu país vende para você, você vende para mim. Minha empresa vende para a sua vende para mim. Acabou. Pronto, você não precisa grosso modo, você não precisa de um intermediário, que seria a figura do Estado. Né? A figura do Estado pode ser descartada nesse caso. Já o globalismo aí é diferente. Opa. O globalismo não. O globalismo já tem um viés que eu diria político. Já não tem nada a ver com globalização. Globalismo é político. E ao contrário da globalização, que prescinde da figura do Estado, é o contrário, né? O globalismo, ele necessita, talvez não da figura do Estado, mas da figura de estruturas transnacionais, vamos chamar assim, né? De estruturas transnacionais que fazem esse papel de criar um tipo de política, que vai, de alguma forma, influenciar a vida dos países, a vida das pessoas,
E o melhor exemplo, a gente que é professor, né, Guilherme, a gente já vai logo para o exemplo, né? Uhum. E a melhor coisa que a gente pode dizer, o principal exemplo é a OMS. Tá aí na moda, né? Todo mundo, a OMS falou, a OMS não sei o quê. Notem, de repente você está dando mais ênfase ao que a OMS fala do que o Ministério da Saúde do seu país. Por quê? Uhum. Então a OMS é um Ministério da Saúde do mundo? Uhum. Seria essa a ideia? Não é? Então a Qual gente que é? começa a perceber que o globalismo ele tem essas nuances, né? Uhum. Instituições que começam a agir, né? Instituições que começam a agir e que começam, de uma certa forma, a influenciar a vida e com um viés, na minha opinião, um viés extremamente socialista, né? Um viés socialista coletivista, talvez. Mas você acha que tem algum cunho ideológico em tudo isso? Ah, Há um patrocínio por trás disso? Existe aí um grupo, né? Aí uma ordem que está se instaurando, né? Que vai buscar justamente esses interesses aí, talvez até obscuros, né, Rodrigo? Dessa ordem global que você está falando. Isso implica alguma coisa na questão ideológica, moral, cultural, psicológica, né? Então acho que é por aí que eu queria ver com você. é uma questão a ser discutida, porque aí a gente já começa a entrar num terreno que é o terreno vamos dizer assim, da visão de cada um. Uhum. Porque, por exemplo, o que eu vou dizer aqui, talvez você não concorde, ou talvez ali o professor ali da outra instituição não concorde, mas o que eu vou dizer na minha opinião, o viés ideológico é claro. Eu Uhum. consigo ver um viés ideológico claro nisso tudo. Se a gente parar para pensar, desde de priscas eras, o homem tem essa necessidade, digamos assim, né? O homem, quando ele reúne o poder, ele tem a necessidade de expandir esse poder. Eu acho isso. Então, a partir desse momento, se você analisar, vamos lá para trás, né? Império Romano. Uhum. O Império Romano começa ali num determinado momento e vai se expandindo. E vai se expandindo. Se a gente parar para. Qual é a ideologia do Império Romano? Difícil mas com certeza tem um viés de dominação, né? Um viés de dominação e de expansão. Uhum. Antes do Império Romano, tivemos o Alexandre o Grande. Sim, perfeito. Depois do Império Romano, tivemos aí outros movimentos. Napoleão. Mas se você começa a analisar os movimentos que vão acontecendo ao longo da história, a gente começa a perceber que sempre tem por trás um pano de fundo. Uhum. Pode ser religioso, é o caso do islamismo. No caso do islamismo, para mim, é um viés religioso. Certo. Né? Então tá lá um livro. Agora mesmo, a gente estava conversando, saiu uma notícia dizendo que 57% dos jovens muçulmanos que moram na França acreditam que o livro sagrado deles, né, o Corão, Pronto. ele é mais relevante, mais importante. As leis que lá estão esculpidas são mais relevantes que as leis do país França. Uhum. Sim. Então, a gente para e pensa, bom, então significa o seguinte, essas pessoas, veja, por um viés religioso, elas dão mais importância a um livro delas, ao livro sagrado delas, Uhum. que seria o equivalente à nossa Bíblia ou algo assim, elas Uhum. dão mais importância a esse livro do que as leis do país onde estão. Note, isso é muito interessante e muito forte, porque significa que no momento em que houver o choque entre essas duas coisas, Uhum. que vai prevalecer? Sim. As leis serão capazes, por exemplo, agora a Le Pen, o Marie Le Pen, né? Marie Le Pen, se eu não me engano, Uhum. candidato, Sim. está falando lá em banir os hijabs. Ela está na frente das pesquisas. Está fazendo em banir os hijabs, que chama, né? Que são os. É, como é que a gente chama aqui, Guilherme? Aquele. Tipo, os véus, né? Como se fosse o véu, não sei.
Ué, banir aquilo, né? A pessoa bota aquilo na cara, né? Mas tem a ver com a cultura lá. Ela está falando em banir. E agora imagina, se a pessoa está dizendo lá que não, eles dão mais importância para o livro sagrado do que para as leis do país, o que vai acontecer? Então me Sim. parece que esse viés de dominação, ele está sempre com um pano de fundo. Um Uhum. outro grande movimento que eu vejo, e aí que agora eu chego onde você me perguntou, é o viés do comunismo. Se você parar para pensar, se você pega e lê as obras do comunismo, e a gente, até por dever de ofício, né, da Uhum. profissão, a gente acaba tendo que ler algumas coisas assim que são bem interessantes, e a gente vê lá que está lá escrito. Os caras disseram claramente, olha, a ideia é é, um governo do povo, né, um governo do povo, no caso do proletariado, né, a Uhum. ditadura do proletariado, e que deve ser expandido para o mundo, que foi o que a União Soviética tentou fazer. Uhum. Houve a Revolução lá em 1917, a partir daí, num movimento de 60, 70 anos, mais ou menos 60 anos, né? Um movimento de 60, 70 anos, eles procuraram expandir. Expandiram para Cuba, expandiram para outros países, Coreia do Norte, foram tentando conseguir expandir, só que chega no momento em que a parte econômica não colabora. Mas note, há um movimento por trás, ali há toda uma ideologia por trás, né? Há toda uma ideologia por trás em que você tem algo movimentando as pessoas. Então, você não pode dizer que é somente um movimento de dominação ou um movimento de expansão desprovido desprovido de um fundo ideológico. Não, não pode. Tem um fundo ideológico nisso tudo. E eu Uhum. vejo cada vez mais claramente que nesse momento, se você pega a pauta dos globalistas e você pega a pauta do movimento, por exemplo, do movimento socialista barra comunista, é a mesma. Então, quem é que está por trás disso? Deixar claro aqui também que o termo globalização, né, ou internacionalização, ou mundialização, começou aí no Brasil com a abertura do mercado com Collor, né? Ele que abriu a economia aqui no Brasil, né? Porque isso, na verdade, isso Perfeito. começou com as navegações, né? Isso aí é coisa de 500 anos atrás. Então, Não, não me parece que a globalização seja algo ruim. Ela é, não é ruim, a globalização em si ela não é ruim. Agora, o globalismo eu já acho complexo. sim. Você falou do islamismo, né? Que é uma das religiões que mais tem crescido mundialmente, né, Rodrigo? E aí é uma coisa que a gente tem que parar para pensar, tá? E uma coisa que você falou agora, que você entrou já nessa questão do tema comunismo, né? Uhum. Se o globalismo realmente é uma grande teoria da conspiração, né? É um fantasma global, né? Porque ninguém sabe se isso realmente existe, né? Que é uma grande conspiração. Então, o que a gente pode dizer do nazifascismo ou do comunismo, como você acabou de falar? Eles não existiram, né? Eles não foram projetos de expansão mundial? Com certeza foram. Com certeza foram. É, eu costumo dizer que toda teoria da conspiração, ela só é teoria da conspiração até o momento que acontece. É. Não é verdade? Se eu chegasse para você em 2000, no ano 2000, e te dissesse assim, Guilherme, eu acho o seguinte, eu acho que uns terroristas vão tomar uns aviões particulares, uns aviões de carreira, vão tomar dentro dos Estados Unidos. Eles vão sequestrar esses aviões dentro dos Estados Unidos. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão acertar 2 prédios em Nova York. Uhum. Você ia dizer para mim o quê? Bicho, para com isso é teoria da conspiração, deixa de ser doido. Quem é que vai fazer isso? Que objetivo? Para quê? Os caras não vão conseguir nunca. É teoria da conspiração. 2001, 9 de setembro. Pronto, temos aí um fato que poderia, tanto que foi, inclusive, né, se eu não me engano, foi visto como uma das possibilidades, chegou a ser aventado pelo Serviço Secreto Americano como uma Foi possibilidade, e ninguém acreditou. usados no governo Bush, né? E ninguém acreditou, porque era tão louco, o negócio era tão fora sabe, que o pessoal falou, bom, isso não vai acontecer nunca. Aconteceu.
Aconteceu. Então, note, às vezes o que parece teoria da conspiração tem um fundo de verdade muito forte. E no atual contexto que eu vejo, eu acho que isso tem sido muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Eu não sei Uhum. se era isso que você estava perguntando. Não, claro. Eu só queria tirar essa dúvida com você, porque se você olhar tanto essa visão comunista com Karl Marx ou Lenin, né? Aí na década de 60, em 68, mais especificamente, essas ideologias diversitárias, vamos dizer assim, né? Que Uhum. não se fala mais do proletariado, como você falou agora, né? Falam Não, de não. igualdade de classes. Agora houve uma mutação, né? Houve uma mudança. Uma mudança, né? E essa mudança, isso que é interessante do comunismo, né? Eles se adaptaram, né? Houve uma Ele se adaptação adapta. forte, né? Olha, podem falar o que quiser dos comunistas, menos que eles são burros. Não são. Exatamente. E agora eles passaram para o discurso das minorias, né? Para questões de grupos Exato. étnicos, né? Sexuais, questões que envolvem, né? Preconceito racial, tudo, né? Então, Isso vem muito do Gramsci, né? O sim, Gramsci, ele escreveu isso, né? Ele escreveu isso e eu estava lendo algumas obras dele. É muito interessante, a visão que ele teve foi perfeita. É aquela história, talvez no contexto de Marx, ele não conseguisse ver isso, porque ele via somente o contexto das massas trabalhadoras contra a elite, né? A elite, fosse da nobreza, fosse da monarquia, fosse de onde fosse. E o Gramsci depois percebe uma coisa muito interessante. Ele fala, não, o que vai realmente contar é a dominação da cultura, é a dominação do processo cultural. E é aí que eles começam, segundo Olavo de Carvalho, no Brasil isso fica muito forte a partir dos anos 60, sim. a partir dos anos 60, que é justamente por conta da Revolução de 64, e é engraçado que a coisa é tão bem feita que os militares não perceberam, né? Os Uhum. militares não perceberam. De repente, eles têm os principais cantores do nosso país começam a cantar músicas de rebeldia, Sim, né? sim. Começam a encantar uma geração inteira, vão para dentro das faculdades, a gente sabe bem como é que é isso, né? As faculdades, de repente, estão repetindo, né, toda aquela coisa do marxismo e tudo mais, mas com esse viés agora, né? Um viés, olha, um viés sutil. Uhum. E note, no começo aqui final dos anos 70, começo dos anos 80, quando já próximo da abertura, né? Ainda havia um viés, vamos dizer assim, vamos chamar de viés tradicionalista do marxismo. Ou Uhum. seja, Lula é o líder das massas proletárias e tudo mais. Mas num outro movimento paralelo, isso é muito inteligente, né? Porque, embora Lula tivesse ali a prerrogativa, né? A prerrogativa de ser, digamos assim, o movimento, a cara do movimento tradicionalista marxista, num outro caminho, eles já vinham trabalhando toda a questão cultural, né? Toda a questão das faculdades, toda a questão da arte, dos artistas, toda essa questão, né? De vir ganhando ali a academia, vir ganhando o meio artístico, Uhum. e, do outro lado, Lula trabalhando a questão dos sindicatos, né? Muito bem. Deu certo no primeiro momento com ele. Quando ele sai de cena, quando ele sai de cena agora, né, já recentemente, por conta da Lava Jato e tudo mais, o que a gente vê? A gente vê um país já totalmente Sucateado. dominado. É. Exato, é. De alguma forma, esse país já está totalmente aparelhado. Sim, Totalmente aparelhado. perfeito. Uhum. Então, muito bem, veja, a gente vai repetir, vai dizer assim, bom, não funciona em lugar nenhum, não funciona em lugar nenhum. Não funciona, mas está aí. Você vira na faculdade, tem várias pessoas que defendem. Você vira na sua casa, tem gente que defende. Então, quer dizer,
É uma Perfeito. coisa que é muito forte, né? Você falou agora do Lula, né? E me lembrou Getúlio Vargas também, né? Que também os dois foram considerados apelidados de pai dos pobres, né? Você estava falando Bem sobre isso, lembrado, bem né? lembrado, bem lembrado. Então, E é interessante porque o Bolsonaro, embora teoricamente esteja na outra ponta, né, também tem um viés populista, né? sim. Tem um viés de ser amado pelo povo e tudo mais. É muito interessante isso. Uhum. Talvez essa figura do líder amado, se a gente parar para pensar bem, ela não combina muito bem, né? Ela não combina muito bem com os planos globalistas. No entanto, foi o que a gente viu que aconteceu. Você vê, Fidel em Cuba era essa figura, não é? Uhum. Fidel em Cuba era o líder amado, revolucionário, chegou, desceu lá a Sierra Maestra, tomou tudo e tudo mais. Bom, depois fez as barbaridades que fez, mas era um líder carismático e tudo mais. Só que o globalismo, me parece que ele vai numa outra linha, ele vai numa linha de não ter muito essa cara. Ele não tem muito uma cara, ele tem instituições. Perfeito. Instituições que são meio obscuras, né? E que com certeza, meu amigo, você sabe melhor que eu, com certeza tem muito dinheiro graúdo de, de grandes famílias aí ao longo dos séculos que estão dominando esse dinheiro e que querem dominar onde vai ser investido, onde vai vir o dinheiro e tudo mais. Eu Um acho que aluno me perguntou, diga, Guilherme, por favor. esse aparelhamento que você falou aí não é de agora, é de longa data. A esquerda organizada. A esquerda organizada, você falou bem. Muito, muito organizada, Eles são muito organizados, ao contrário da direita, muito. totalmente desorganizada no Brasil. Ela é incipiente ainda, né? E A você direita, a direita, a direita tem muito que é, aprender com a esquerda. Eu acho assim, o que, que acontece? A direita tem uma coisa que é forte. O que, que é? Se você parar para pensar, a maioria do povo naturalmente é de direita. Nós temos números, né? E aqui eu me assumo como direita. uhum, Nós temos números. Se você parar e pensar, nós temos números. Temos muita gente que concorda com os valores da direita. Por exemplo, família é um valor da direita. Respeito a Deus, a figura de Deus, uhum, é um valor da direita. sim, Respeito à vida, principalmente no que toca a questão do aborto, uhum, claro, excepcionando aí as situações em que o aborto legalmente deve ser, até por uma questão de humanidade, ser permitido. Mas fora isso, e aí? Então nós temos esses valores e as pessoas percebem esses valores. O que é mais interessante, agora voltando a pegar aquela tua dica, é o seguinte, é que a classe proletária, trabalhadora, em algum momento ela embarca nisso. Ela não quer mais a greve. Ela não quer açoitar o dono do capital, que seria o grande empresário. Ela quer bons empregos, ela quer ter um bom carro, ela quer ter o dinheiro suficiente para o filho estudar, para uhum, ter um bom plano de saúde. Então, em algum momento, a classe trabalhadora perde esse vínculo com essa revolução infinita que nunca acaba, é sempre uma revolução, é sempre a palavra de ordem, e as pessoas começam a perceber que não, eu não quero isso, eu quero uma boa vida, eu quero um bom emprego e tudo mais. E aí, voltando para a sua pergunta, é aí que eles acham essa grande sacada. Mas as minorias, então, precisam de alguém, e não tem ninguém falando pelas minorias. Porque, uhum, ao mesmo tempo que o povo brasileiro, pegando a gente como exemplo, ao mesmo tempo que o povo brasileiro é naturalmente de direita, é claro que temos que admitir que o povo brasileiro, por exemplo, os homens brasileiros, são naturalmente machistas. uhum, São. É uma questão cultural. E sim, essa questão cultural afeta minorias que são muito fortes, como, por exemplo, a minoria do movimento LGBT e até o mesmo o movimento feminista. sim. Uhum. Rodrigo, eu queria voltar a essa questão que você falou do aparelhamento.
para mostrar para os telespectadores, né, para os nossos ouvintes, que isso aqui não é uma teoria da conspiração. Isso já está acontecendo. Veja só, vamos perceber. Você falou, vamos lá, faculdades aparelhadas, né? Sindicatos aparelhados, funcionalismo público aparelhado, né? Nossa OAB está, né, aparelhada. O Congresso Nacional está aparelhado, né? O STF, nossa Suprema, as cortes superiores do nosso país estão aparelhadas, né? Então, quem acha que a direita ganhou nessa eleição agora que teve do Bolsonaro com o Haddad, está totalmente enganado, né? Nós perdemos, na verdade, né? Perdemos muito. Se você olhar, né, esse aparelhamento que existe, né, no Brasil, ele é muito forte, ele é muito consolidado. Muito. Claro. E eu não falei ainda da mídia, né? E aqui a Gênia aqui, ó, ela fala que acabou de sair uma notícia no programa O Pingo nos Is, da Jovem Pan, que os profissionais de saúde na China mentiram em relação ao que sabia sobre a Covid-19, né, a mando do Partido Comunista Chinês. Né? Então, aí nós vamos entrar em outras discussões. Outra. A gente pode entrar nesse tema aí que ela suscitou, sim, mas para não perder o gancho, você falou, olha, na minha opinião, há duas grandes instituições hoje que são o grande problema em matéria de aparelhamento, e eu falo problema porque você não pode, por mais que você seja de esquerda, você não pode deixar de admitir que é um desserviço para o país quando você tem, por exemplo, instituições que trabalham contra a verdade. Perfeito. E que trabalham contra o bem do país. E se você analisar, você tem hoje instituições fortes no Brasil que trabalham basicamente contra tudo que é feito pelo Executivo Federal. Na minha opinião, quais são essas? A grande mídia e o Supremo Tribunal Federal. Então você vê, basicamente o Supremo Tribunal Federal desfaz tudo que o Executivo Federal faz. Raramente eles não desfazem, ou pelo menos não pressionam de alguma forma o Executivo Federal. E a mídia, a grande mídia, me parece que aí já nem tanto num processo ideológico, mas com uma mistura de ideologia com a questão econômica, sim, com interesse. A grande mídia... Interesses, né? Próprios. Uhum. Exato, interesses, exatamente. O que aconteceu? O governo Bolsonaro percebeu, ele entrou por uma política que é uma política arriscada para ele. Veja, se o Bolsonaro entrasse na presidência e começasse a distribuir dinheiro como os seus antecessores fizeram, né? PT, PSDB, nossa, mas eles inundaram a mídia de dinheiro. Se ele fizesse isso, ele não teria metade dos problemas que ele tem na vida. Uhum. Não teria metade dos problemas, teria um governo tranquilo. Mas ele entrou num caminho de, digamos assim, poupar esse dinheiro para colocar esse dinheiro em obras, para colocar esse dinheiro em políticas que trazem benefício direto para a população. Não é à toa que o governo tem tanta obra por aí, que o governo tem tantas frentes de ação, porque tem dinheiro. Agora, esse dinheiro, por exemplo, já no governo de São Paulo, 70% de aumento na mídia, no valor da mídia. Então, quer dizer, note, você tem... É uma opção, você pode gastar na imprensa, você pode fazer uma obra, um hospital. O que você vai fazer? O Bolsonaro optou por fazer a obra. Ora, a partir do momento que ele faz isso, ele vai apanhar. Ele vai apanhar. E ele tem duas pontas, que é o Supremo e a mídia, batendo todo dia. E o que a mídia, na verdade, o que a mídia mostra? A mídia repercute a voz daquelas pessoas que a gente estava conversando ainda agora. Artistas, influenciadores, né? Formadores de opinião, academia, tem os especialistas, tudo, tem sempre um especialista no meio, que a gente às vezes não sabe bem de onde vem o especialista, e quando vai ver o especialista, ele tem lá uma história de militância e tudo mais. Então, a gente percebe que tem aí todo um movimento, né, bem orquestrado contra o que seria um presidente de direita no nosso país. É muito difícil
você conseguir governar quando você tem uma coalizão de forças contrárias a você, como o Bolsonaro tem. Uhum. Eu vejo assim, Rodrigo, aí, voltando a essa questão da mídia que você está falando, né? Como ela é orquestrada, como ela é organizada. Países que nos Estados Unidos o pessoal pelo menos já é declarado, né? Eles vão lá e falam, nós somos, né, progressistas, ok, né? Nós somos, né, republicanos. Você veja lá, se eu começar agora a falar aqui, vou começar a falar de uns nomes aqui, tanto a nível da mídia eletrônica, né, virtual, como da mídia impressa. Olha só, todo dia dando porrada aí. O pessoal está escrevendo aqui, né? Ó. Olha lá, Gil falou, a mídia o tempo todo botando manchetes de pânico, né? É quase que improvável entrar em uma rede social e não dar de cara com uma manchete da Globo e afiliados. Olha só, UOL, Facebook, Yahoo, Google, Apple, Microsoft. Impressa, Le Monde, El País, Washington, New York Times, USA Today, Time, TV, NBC, CNN, né? Brasil, Globo, Band, Apple. Perfeito. Quer É dizer, muita gente, né? É isso muita gente. a ordem global. Isso é um exemplo de ordem global. Eu acompanhei de perto as eleições dos Estados Unidos, né? Acompanhei de perto as eleições, o resultado, e depois do resultado das eleições, o que aconteceu no pós-eleição, que é o período entre a eleição foi 3 de novembro, ah, e agora, em 20 de janeiro, né, o Biden tomou posse. O que se viu lá é uma coisa sem precedentes, considerando que o Trump digamos assim, seria o equivalente ao Bolsonaro, ou seja, um presidente de direita, fora do mainstream, lá fora do establishment, ou seja, não era do Partido Republicano. Aliás, o Partido Republicano o boicotou o tempo todo, mas que tinha uma mensagem tão forte que os americanos se identificaram com ele. E a mensagem do Trump era a coisa mais simples, Guilherme, porque a mensagem do Trump era o seguinte: America first, ou seja, primeiro os nossos interesses. Olha, gente, eu estou entrando aqui para os interesses. É exatamente o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro entrou e disse assim: olha, eu vou cuidar dos interesses das pessoas. Eu não vou ficar dando dinheiro para a ONU, para a OMS, vou ficar dando dinheiro, mandando dinheiro para país. Não, eu vou botar o dinheiro aqui. Vou cuidar do dinheiro das pessoas. O dinheiro das pessoas, dos impostos, tem que ser revertido para benefícios da população. O Trump falou isso lá e pronto, ganhou. Ganhou num daqueles acidentes de percurso, mas ganhou. Contra a mídia, e lá a CNN é muito forte, né? Contra a mídia. Todos os canais abertos contra ele e tudo mais. Todos. Então, mesma coisa, a academia lá também está bastante tomada, né? E lá tem um problema, que é o seguinte: os governadores são praticamente independentes. Guardadas as proporções, eles têm uma independência. Porque o federalismo lá funciona. Lá o federalismo ao contrário do Brasil, né? Tem aquela questão doutrinária, né? Federalismo centrípeto e federalismo centrífugo. No caso dos americanos, é o famoso centrípeto, né? Ou melhor, centrífugo, exatamente, centrífugo. Por quê? Não, agora eu fiquei na dúvida. Qual dos dois é? É que vem de dentro para fora para dentro, né? São os dois. Exato, de dentro para fora e de fora para dentro. Essa é a ideia. Então, nos Estados Unidos, o que aconteceu? Os estados americanos se unem para formar os Estados Unidos, o país, a figura do que seria a União, né? A nossa União aqui. E aqui é o contrário. Aqui há uma descentralização. Já era centralizado e depois descentraliza. A diferença é que lá, então, eles têm mais força. As leis dos estados têm mais força. O Estado federal ele não entra em determinadas áreas da vida dos estados americanos. E o que aconteceu? Eles conseguiram que alguns desses governadores trabalhassem contra o Trump, inclusive na questão das apurações.
E aí o governo federal não pode simplesmente entrar. Né? O que, que o governo federal se limitou a fazer? Olha, o Trump, escuta, teve 10 mil mortos aqui, eu perdi por 12 mil votos, tem 10 mil mortos que votaram. Dá para fazer uma apuração aí? Dá para fazer uma auditoria? Uhum. E o cara não fazia. E o cara não fazia. E o cara não fazia porque... E aí? Quem que vai me obrigar a fazer? E o tempo foi passando, até que o Trump, então, perdeu, né? Perdeu completamente a chance de ganhar. Por quê? Porque quando chegou na hora de ir para a Suprema Corte, que era talvez a última esperança dele, a Suprema Corte simplesmente, como eu posso dizer isso de forma elegante, arregou, para usar uma expressão amazonense, arregou literalmente, não julgou mérito, simplesmente não julgou mérito. Sim. Não quis nem conhecer da causa. Sim. E a causa era cristalina, cristalina. Então, note, o que a Gene Stabile, né? Isso. A Gene está dizendo aí, ó, fraude no Zé foi evidente, mas ainda assim optaram ao querer servir com mais facilidade os interesses dele, o povo que lute. E é exatamente o que eles estão tentando fazer. Só que agora, amigo, já era. Uhum. Já era. Já, como diz, Inês é morta, né? O cara assumiu. Hein, Rodrigo? E você soube da última notícia que foi publicada ontem pela Não, o Facebook e o Jornal de Medicina norte-americano, né? O Jornal de Medicina, né? Que é um dos mais influentes do mundo, dizendo que a hidroxicloroquina realmente, né? Ela realmente é né? E ficaram batendo nessa tecla contra o Trump nos Estados Unidos, né? E agora que ele saiu, né? Agora pode. Quer dizer, né, o objetivo... Não, foi mais, não só a hidroxicloroquina, Guilherme. Eles, foi assim, o Trump acabou digamos assim, acabou a eleição, até um dia antes, os governadores dos estados norte-americanos diziam, não, tem que fechar tudo, não vamos abrir nada. Acabou a eleição, no outro dia começa o discurso, vamos abrir, tem que abrir, tem que abrir. A economia é importante sim, quer dizer, o discurso é modificado imediatamente após a vitória do Biden. Olha que coisa interessante, quer dizer, e aí tudo aquilo que não prestava com o Trump agora presta. Por quê? Porque agora é importante salvar vidas. Sim. Agora é importante. O Biden já está lá há uma semana, tem lá 40 mil mortos. Uhum. Agora está na conta dele, já não está na conta do Trump. Claro. Né? Então agora, o que acontece? O Facebook que censurava... Olha, eu tive, não sei se você teve, eu tive um post que foi censurado. Qual era o meu post? Coloquei um artigo científico dizendo que a cloroquina era um remédio bom. O Facebook censurou. Aí quando ontem, eles fazem essa matéria dizendo, não, olha, a gente se enganou, foi mal. Foi mal? Quantas pessoas morreram? Olha só, ó, a minha tia pergunta aqui, né, ó, os globalistas são os que estão estruturando a nova ordem mundial? Sim, Zuckerberg, né? Vou responder a tua pergunta agora aí, ó. Zuckerberg, né? Os globalistas nada mais são, né, do que a união dos poderosos do mundo. Quando eu falo poderosos, vamos tirar aqui a questão dos países, dos exércitos, por exemplo. Os exércitos não estão nessa equação. Os exércitos são dominados. O que acontece? Basta que os generais estejam do lado deles que acabou. Então o exército não faz nada. Muito bem. Agora você tem um Zuckerberg que tem, só em dinheiro, na mão dele, ele tem mais do que o orçamento aí de 50, 60 países no mundo. Junte ao Zuckerberg o pessoal do Google, que tem aqui o YouTube, Google, junte a eles os bancos internacionais, os grandes bancos internacionais, que sempre ganharam muito dinheiro, emprestando dinheiro para países em dificuldade. E junte tudo isso... Os organismos internacionais, ONU, OMS. Exato. Então, olha, o que aconteceu? Me parece, Guilherme, foi assim, alguém chegou... Se eu ou você tivéssemos na mão 500 bilhões de dólares,
Você não ficaria tentado a querer dominar as coisas? Você não ficaria tentado a pensar assim, olha, eu posso influenciar quem vai ganhar uma eleição. É. Por que não fazer? E aí que entra aquilo que eu estava falando. Não sei se você sabe, mas o Zuckerberg doou num gesto sem precedentes. Nunca tinha acontecido isso na história dos Estados Unidos. O Zuckerberg doou para o governo do estado da Geórgia 400 milhões de dólares Pois é. para a eleição. Isso não tem precedente. E foi justamente a Geórgia, onde havia lá um grande problema, houve uma grande fraude, e que esse cara não tinha quem fizesse esse governador fazer uma auditoria decente, com os dois lados olhando e tudo mais. Ou seja, foi comprado, a coisa foi comprada na cara dura mesmo, tipo assim, olha, a gente tem dinheiro, a gente tem força, a gente tem a imprensa do nosso lado, Uhum. a gente tem metade do país, porque bem ou mal, metade do país está dividido mesmo, isso aí aqui no Brasil é a mesma coisa, tem uma grande divisão de forças, o que acontece? Eu tenho dinheiro, eu posso comprar. Agora, você sabe quantas pessoas, você sabe que não preciso falar para você, você sabe mais do que eu, o Partido Comunista Chinês, ele é feito, é um partido único, não tem democracia, é uma ditadura, né? E ele é um partido com pessoas, com delegados, né? Então os delegados equivaleriam, digamos assim, aos nossos deputados. Sim. Guardadas as proporções, é isso. Então, muito bem. Então, esses delegados, só para você ter uma ideia, entre os delegados do Partido Chinês, do Partido Comunista Chinês, 93 são bilionários. Bilionários em dólar. Sim, eu vi essa foto. Detalhe, e o que é mais interessante, detalhe, como é que eles chegaram a ser bilionários em dólar? Muito simples. A China deixa com que o empreendedor comece o negócio, e se ele for competente, ele vai ficando rico, né? Ele vai ficando milionário. E lá pelas tantas ele é bilionário. Aí sabe o que eles fazem? Eles executam o cara e tomam a empresa do cara. É só isso que eles fazem. Quando o cara chega num determinado ponto, se ele for muito alinhado, talvez eles mantenham. Talvez eles mantenham. Mas se ele não for, isso é uma matéria que saiu na Forbes, que eu demorei para acreditar, mas está lá na Forbes, a matéria é muito interessante. 42 bilionários chineses foram mortos nos últimos 10 anos, mais ou menos. 42 bilionários chineses foram mortos nos últimos 10, 15 anos aí. Por quê? Por causa disso, eles chegam a um determinado tamanho, né, de influência, de dinheiro e tudo mais, e lá quem manda é o Partido Comunista Chinês. Aí o cara fala uma bobagem, o cara não foi o que aconteceu com o Jack Ma, que é o dono o cara mais rico da China. É o dono do Alibaba. Sim. Jack Ma está sumido há 3 meses. Agora, recentemente, soltaram um vídeo, ele não aparece, ele continua sem aparecer, mas soltaram um vídeo para dizer que ele estava vivo, esse cara já está comendo formiga, está comendo grama pela raiz faz tempo, ou então está preso em algum lugar. Por quê? Porque ele resolveu, o cara mais rico da China resolveu pintar o Xi Jinping, né, que é o ditador lá. Rapaz, pronto, sumiu, tomou Doril, sem maiores problemas, sem se preocupar com a opinião pública. Aí eu te pergunto, Guilherme, como é que um país como os Estados Unidos, que tem Congresso para atrapalhar o Trump, né, para ali fazer o jogo democrático, a gente sabe que é complicado. A primeira coisa que o Bolsonaro enfrenta. Parecido com o Brasil. Parecido com o Brasil. Que tem uma Suprema Corte que não, o presidente americano não pode soltar dinheiro à torta e à direita, ele tem que passar pelo Congresso, tudo mais. Como é que um país desse, dividido, metade do país de esquerda, metade de direita, como é que um país desse vai conseguir vencer um país que tem 70% do tamanho da economia americana, 70% do tamanho da economia americana, ou seja, se os Estados Unidos está em 20 trilhões de dólares de economia, a China tem 14. Sim.
China tem 14. Então ela está ali, ela está lutando para chegar lá. Como é que vence um cara que tem um ditador, que tem uma economia de 14 trilhões e não tem, é isso que as pessoas não entendem, mas você pega pesado com a China. Gente, as pessoas não entendem, é porque nós ocidentais, brasileiros, né, nós fomos criados vendo Sessão da Tarde, vendo filme em que dava tudo certo, no final tinha alguma lição de moral, que a gente não pode matar os outros, que a gente tem que ser bonzinho, que a gente tem que ter uma ética. A gente foi criado assim. Isso é o cristianismo. É o tronco judaico-cristão que nós fomos criados do Ocidente. A China, em 1900 no começo do século XX, a China já estava sendo trucidada. A China estava sendo trucidada em guerras terríveis. Uhum. E logo depois desse tempo, entrou o Mao, matou 70 milhões de pessoas. O que a gente acha que o chinês tem na cabeça? Vocês acham que é a sessão da tarde? Vocês acham que é o bem do mundo, da humanidade? Não é. A China tem é a mesma coisa. A China tem um sentimento natural de retomar o Império Chinês, o grande Império Chinês. E agora eles são inteligentes e têm dinheiro. Então, amigo, se a gente não tomar cuidado, como diz o presidente, eles vão comprar o Brasil, eles não vão comprar no Brasil, vão comprar o Brasil, porque eles têm muita gente e precisam de espaço. Não tem comida, não são autossuficientes na questão alimentícia, né? Precisam de campos, não tem esses campos lá, senão eles produziriam soja lá. Por que eles compram tanta coisa da gente? Porque não tem. Então eles precisam ter. E como é que eles vão fazer? Eles vão dominar. Eles já entenderam que a raça mais... Aí você me permita e me desculpe aí, mas uma raça complicada é a raça que domina os países. Muitas vezes, essas pessoas que estão à frente dos países, elas são suscetíveis. Elas são suscetíveis a esse tipo de influência. E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver países, então, trabalhando a favor da mensagem globalista, mas não a favor da mensagem nacionalista. Você estava falando do brasileiro que está acostumado a ver Sessão da Tarde, né? E vale a pena ver de novo. Eu fiquei pensando na Segunda Grande Guerra, com Hitler, né? Tendo ao seu braço direito Goebbels, né? Que foi um dos maiores, né, marqueteiros, né, e propagandistas, né, do partido nazista, né? E é isso que eles assistiam, né? A TV deles era diferente, né? Era cinzenta. É diferente. A formação mental é diferente. Eu gosto de pesquisar sobre isso e tenho visto muitos vídeos chineses. Os vídeos dos chineses são todos, não são no sentido de paz mundial, não são. Quem está me ouvindo é só ir buscar. A mensagem é muito clara, a mensagem é: nós estamos em busca de sermos o maior país do mundo. Nós vamos chegar lá. Sim. Nós temos as condições. Nós vamos passar os Estados Unidos, eles vão cair. A mensagem é essa. Isso venha de um professor chinês, venha de um ministro, venha de um delegado, venha de qualquer pessoa. Eles estão trabalhando para isso. Isso é a visão deles. A China grande. E realmente, o que aconteceu? O mundo deixou isso acontecer. O mundo, 30 anos atrás, falou: olha, eu preciso produzir barato. Uhum. A China falou: opa, é aqui comigo. Simplesmente pegaram e fizeram o seguinte: eles pegaram e fizeram uma política voltada para a produção de exportação. Então, por exemplo, não sei se você sabe, mas todo o frete do que é produzido na China é subsidiado. Todo o frete do que é produzido na China é subsidiado. O governo paga o frete, ou seja, para que o produto fique mais barato.
No passado, a mão de obra chinesa era muito barata. A gente sabe das histórias, mão de obra escrava e tudo mais. Ela já até melhorou, por incrível que pareça, já até melhorou. Mas já foi, e por isso que eles ganharam a força, né? Eles ganharam a força. Por quê? Porque era barato produzir na China. E aí, as grandes empresas resolveram ir para lá. Apple foi para lá, Nike foi para lá, todas as grandes empresas foram para lá. E o que, que eles aprenderam? Eles aprenderam ao know-how, como produzir. Sim. Hoje você tem uma chinesa aí, eu esqueci o nome da chinesa agora, Huawei, é uma fábrica de telefones que está crescendo horrores, uma Uhum. marca de celular que está crescendo horrores. Xiaomi, tem celular, tem fone de ouvido, já é fruto dessa tecnologia que eles foram buscar aos poucos produzindo para o mundo. E, coincidentemente, adivinha onde é que está 80% da produção de máscaras e de material em TNT do mundo? Tá tudo lá. Coincidência, né? Pois é. Rodrigo, só para encerrar essa questão da mídia, né? Aconteceu que essas big techs que a gente acabou de mencionar aqui, né? É, é, como é que não acabaram com essa live ainda? Como é que é a história? Eu não sei como é que não desativaram nossa live ainda. Como é que a gente não foi cancelado? Porque eu ia falar justamente, eu ia falar justamente disso agora, ó. Porque tanto no Vamos Brasil. falando, enquanto a gente não tirar a gente do ar, a gente vai falando. Porque, olha, Facebook, Instagram, Twitter, né? Que silenciaram É. aí diversos apoiadores do conservadores, né? Do governo federal, né? Suspenderam a conta do Trump, né? Lá no Twitter. E essa. Suspenderam a conta do presidente americano, amigo. Pois Quando é, você vê isso acontecendo, você entende o que é o tamanho do movimento, da força que eles têm. isso, dessa ordem. Se você olhar daí a Google, Apple, Amazon, né? Que fizeram um esforço aí descomunal para banir o aplicativo Parler, né? Que é um aplicativo que foi utilizado justamente por esses conservadores, né? Que não tinham mais aonde conversar, né? Inclusive aí o presidente, né? O ex-presidente, ele também foi, né? Suspenso, né? Suspenso, Então exato. isso aí são atos aí que são exemplos, né? Dessa agenda global, né? Então realmente você falar que seria uma teoria da conspiração seria no mínimo seria muito puritano, né? Ou seria muito pueril ter esse pensamento, né, tão ingênuo, né, vamos dizer assim, que realmente não está acontecendo, né, um movimento, né, um movimento global, né, de governança, né, que realmente ela capta, né, aí vai capitanear um conglomerado, né, vamos dizer assim, né, Rodrigo, um conglomerado, né, desses diversos nomes aí, né, que a gente ouve falar aí na mídia, né. E até uma pergunta que eu já ia fazer para você para emendar, né? Aí tá ligado com o George Soros, né? Será que esses nomes realmente estão, Rothschild, eles estão ligados a Ford, né? Será que eles estão Rockefellers, né? Eles estão ligados realmente com essa questão de fazer até aí sustentar, né, movimentos aí como Black Bloc, Antifas, Black Lives Matter. Então, se a gente começar a olhar, Black Lives Matter foi indicado para o Nobel da Paz agora. Você faz, né? acredita nisso? Pois Os caras destruíram os Estados Unidos inteiro. é uma inversão, né? Veja, você pode dizer que a ideia do Black Lives Matter é boa. Sim. Vidas negras importam? Importam, claro que importam. Toda vida importa. All lives. Mas se você falar que toda vida importa, aí já não fica legal. Tem que ser as vidas negras. Tudo bem, tá certo. Os Estados Unidos tem uma história muito, muito feia de separatismo, né, de racismo. Realmente, os Estados Unidos têm uma história muito feia. Sim. Tudo bem, a gente até entende que tem, mas veja, os caras usaram o movimento para destruir. É muito parecido com os black blocs aqui do Brasil, né? Eles destroem tudo, tocam fogo, aquela coisa toda, ou seja, não é um movimento pacífico. 3 bilhões está estimado o tamanho do prejuízo que o Black Lives Matter proporcionou nos Estados Unidos no último ano. 3 bilhões de dólares de prejuízo em todas as centenas de manifestações dele. Agora, veja, quando você pega, voltando à sua pergunta, quando você pega, quem são os donos do dinheiro no mundo? Uhum.
Essa é a questão principal. E quando eu falo donos do dinheiro, eu não estou falando do Neymar, por exemplo, que tem ali 100 milhões de dólares. Gente, isso não é nada. É, Isso não é nada. focado. Nós estamos falando de dinheiro grande. Sim. É o pessoal que tem muitos bilhões de dólares. Se você for pegar esse pessoal, espremer, você deve ter aí umas 10, 15 famílias que dominam os bancos, as mineradoras, as grandes empresas, as big techs, que são as empresas de tecnologia, que são acionistas, que são acionistas das grandes empresas de farma, principalmente, né, que são a Pfizer e outras que estão aí com a vacina. Essas empresas todas têm, se você for atrás dos acionistas, está lá, esse dinheiro grande aí. Sim. Esse dinheiro grande está todo lá. E você pega isso, você fala, bom, aí você tem esse grande dinheiro unido. Qual é a intenção? Para que eles querem unir esse dinheiro todo? Essa é a Para pergunta. dominar tudo. Para dominar tudo. E é só que eu acho, Guilherme, que eles precisavam de um braço. Digamos assim, eles tinham dinheiro, tinham a força, tinham contato. Mas eles precisavam de um braço. Eles precisavam usar a ferramenta. Exatamente. E eles acharam a ferramenta perfeita. E mais ainda, Rodrigo, uma causa. Isso, exatamente. Porque aí tudo fica diferente, né? Tudo ganha um outro contexto. Se eu disser que eu quero dominar o mundo para ganhar dinheiro, você não vai me seguir. Uhum. Mas se eu disser para você, olha, Guilherme, não, é o seguinte, a gente quer fazer do mundo um lugar melhor. Isso, defender os direitos humanos. humanos. Quer fazer... Exato, a gente quer salvar o mundo. A gente quer salvar o mundo, a gente quer que os problemas graves que o mundo tem sejam resolvidos. Sim. Mas para isso não dá para ter vários países. Se você tiver vários países, não tem como resolver. A gente precisa de um governo. Um grande governo. A gente precisa de instituições que tomem conta desses países, que orientem esses países. É o que está acontecendo. A gente está vendo isso acontecer. Aos poucos está vendo isso acontecer. Você falou do prejuízo, né, que o Black Lives Matter fez nos Estados Unidos, né, na ordem de milhões de dólares, né? E isso me levou a um outro questionamento aqui, daí, Rodrigo. O que aconteceu aí ano passado, né, nas igrejas do Chile, né? Certo? Sim. Queimadas, né, templos, né, enfim, tudo que fosse ligado ao cristianismo, né? E aí trouxe um novo movimento que está existindo aí, chamado cristofobia, né? E que também é uma questão que está sendo discutida agora, né? Aí eu queria só citar aqui, se me permite eu fazer aqui a pequena leitura do Ernesto Araújo, né? Que é o ministro das Relações Exteriores, né? O embaixador. Ele fez um seguinte apontamento. Ele começa assim: a globalização econômica passou a ser pilotada pelo marxismo cultural, tá? Depois ele coloca lá: o globalismo, essencialmente, é um sistema anti-humano e anticristão. A fé em Cristo significa, hoje, lutar contra o globalismo, cujo objetivo último é romper a conexão entre Deus e o homem, tornando o homem escravo e Deus irrelevante. O projeto metapolítico significa, essencialmente, abrir-se para a presença de Deus na política e na história. Né? Então, essa aí foi uma passagem do ministro, né? E não só esse evento que aconteceu no Chile, mas também aí você estava falando de filmes, né? A Netflix também não teve aí um especial de Natal aí, feito pelo pessoal. Teve, exato. Falava esse programinha de comédia, né? Falava do quê? Parece que Jesus é a persona non grata do globalismo. Sim. Eu não sei exatamente por que eles não concebem Jesus, mas me parece que a ideia de Jesus não é bem aceita por eles. Uhum. Eles não gostam, né? Eles não gostam de nada que substitua o poder do Estado, o poder de domínio do Estado e dessas ordens, né, que vem aí e tudo mais. Então, me parece que a ideia de uma família temente a Deus, ou de uma família pelo menos religiosa,
sim. atrapalha esse processo, atrapalha esse processo. Ah, e é uma coisa muito assustadora. Você sabe, meus pais são muito católicos. E foi muito difícil para o meu pai, por exemplo, ver as igrejas no Chile sendo incendiadas Uhum. e o Papa em silêncio. Ah, bom, aí é. Ixi, E é o isso. Papa em silêncio. E não só, né, na questão das igrejas do Chile, mas na questão do aborto na Argentina, né? É isso E foi pior. O Papa em silêncio. Aí você fala, bom, mas pelo amor de Deus, esse homem não é o líder da Igreja Católica? E ele não deveria falar alguma coisa, já que igrejas católicas estão sendo incendiadas? Só que as igrejas católicas foram incendiadas por movimentos de esquerda. E aí o que acontece? Você percebe que o Papa tem essa afinidade ideológica Uhum. com a esquerda. Então, me parece muito claro que hoje você tem um movimento, né, não tem outra palavra, de perseguição mesmo aos cristãos. Você tem um movimento de perseguição aos cristãos. E, veja, não estou dizendo que todo movimento, toda religião é perfeita, não. As religiões têm seus defeitos, têm seus problemas, toda religião tem seus problemas, porque os homens são falhos, são falíveis. Então, todos nós temos problemas, falhas, e com certeza as religiões refletem isso de alguma forma. Mas você perseguir a figura de um profeta, como foi Jesus, que só espalhou o amor, que só espalhou a caridade, que só espalhou o perdão, é um negócio complicado. Mas é o que acontece, é o que a gente vê. E na mesma levada, Guilherme, a questão da família. Uhum. Por que a família é tão perseguida? Por que a figura a ideia da família é tão perseguida? Veja, você pode dizer, não, mas é porque eles querem uma família plural. Não, eu sou extremamente favorável a uma família plural. Uhum. Eu acho que não tem essa coisa. Amor é família. Né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, há uma perseguição a essa figura da família, né? Essa figura da família, como chama, a figura a figura do pater, né? Do paternalista, Uhum. do homem. Eu sou um cara que, não, por exemplo, eu ou você, homens, hétero, que prezam pelas famílias, por exemplo. A gente não Branco, é muito bem branco e visto. cristão. Branco. Você, pelo menos, você ainda tem um quesinho aí de oriental, ainda pode É, ter uma minoria aí. temos aqui, cara. Eu sou uma minoria desprivilegiada. Mas não tem o dia do oriental? Tem. Hã? Não tem o dia do oriental? Tem. Não tem, não tem, Pois não é. tem. Acho que não. É que Acho que só. não. É que a gente não sofreu, né? Os orientais não sofreram na guerra. Os chineses, os E olha, coreanos. eu vou te contar mais. Eu acho que você tá perdido, porque assim, a sua ascendência é japonesa, não é isso? Uhum. O Japão, hoje, eu li hoje, o Japão está me pedindo união de países contra a China. Olha o tamanho do problema. Agora, você imagina, Guilherme, para o governo japonês, que é, na minha opinião, um dos governos mais tradicionais, vamos chamar de tradicionalistas, né? Uhum. Governo tradicionalista, cuidadoso com o que fala. O governo japonês não é um governo de ter roubos, muito pelo contrário, né? Um governo extremamente tradicionalista, cuidadoso, não é de rompantes. Os caras falarem isso, amigo, pedir união de países contra a China, você imagina o tamanho do problema que eles estão enfrentando lá. Como é que está a pressão diplomática ali de movimentos de guerra e tudo mais? Está um negócio muito sério. A gente aqui no Brasil, a gente não está percebendo o tamanho do problema que está hoje no mundo. Sim. Você dá uma voltinha no noticiário, gente, você mesmo, acho que você me mandou um vídeo, né? É Sim. gente andando na Holanda, é gente andando na Áustria, milhares e milhares de pessoas nas ruas, angustiadas com essa questão dos lockdowns e tudo mais. Quer dizer, o mundo tá convulsionando, literalmente. Nós estamos no meio de um processo muito grande, né?
Já tem gente nos Estados Unidos falando, veja, agora não, agora entrou o governo do Biden é extremamente amigo da China. Uhum. Mas quando estava o governo do Trump, eles estavam falando abertamente que essa história de vírus não era acidente. Isso Não. aí não era nada de acidente nisso tudo. Então, o mundo está convulsionando e a gente está no meio deles. A gente está no meio dele. Uhum. Então, me parece que muito em breve o mundo vai estar dividido em aqueles que apoiam a China e aqueles que não apoiam a China. Uhum. Engraçado que você citou essa questão do Papa, né? O silêncio do Papa, ainda mais no país dele, né? Que é da Argentina, aprovar o aborto na 14ª semana de gestação, enfim, né? Aí você vai ver a questão Como do... explicar, né? Eles chamam de silêncio calculado, né? Que teve ali com o Papa. Porque é engraçado que quando ele vai, né? Ele vocifera, né? Quando ele vai falar da desmatação na Amazônia, né? Quando ele vai falar sobre imigração, né? Que acontece nos Estados Unidos, esse problema. Mas quando vai falar do aborto, né? O que ele faz? Ele vai para o quartinho dele e começa a escrever carta, né? Ele Exato, vai falar, exato. ele fica recluso, ele não, as cartas agora, eu preciso de Dá silêncio, para né? perceber, se a pessoa perceber, se a pessoa pensar com a própria cabeça, sem olhar para jornal, sem olhar para a mídia, que está sempre dizendo que qualquer coisa que a gente fale sobre isso vai dizer, não, essa é a teoria da conspiração. O que você pensa? Veja, se o Papa, tem uma postura de catolicismo, né, é o líder da Igreja Católica, se cala porque movimentos de esquerda incendiaram as igrejas, Uhum. ou porque um governo de esquerda aprovou o aborto no seu país, se um Papa se cala diante disso É, e, principalmente, se um Papa só mostra vontade de falar quando a fala é sobre os temas globalistas, porque, veja, agora, 2 dias atrás, provocou revolta nos Estados Unidos a declaração do governo Biden dizendo o seguinte: o principal problema do mundo hoje, sabe qual é, Guilherme? uhum. Meio ambiente. É. Aí você tocou numa outra ferida agora. Milhões de pessoas, olha só, bilhões de pessoas presas em casa, bilhões, presas em casa, ou pelo menos tendo suas rotinas completamente alteradas por uma pandemia que já matou aí milhões, né? Poucos milhões, mas já acho que já tem alguns milhões mortos. E o cara vira e fala assim: não, a pandemia não é o principal problema do mundo. O principal problema do mundo é o meio ambiente. Uhum. O que é isso? O meio ambiente é a bandeira ideal para o globalismo. É a bandeira ideal. Por quê? Porque pelo meio ambiente eles podem interferir no mundo inteiro. Né? E o dinheiro, aquele dinheiro grande que a gente está falando que domina tudo, ele vai sendo irrigado pelas instituições que tomam conta desse meio ambiente, que são as fundações, a Fundação Rockefeller, a Fundação dos Rothschild, os grandes grupos aí de ambiente. Veja, eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, antes que alguém fale, eu não estou dizendo que a pauta ambientalista não é válida, ao contrário, ela é muito válida, ela tem que ser analisada com todo carinho, sim. Eu já, inclusive, trabalhei até na Secretaria de Meio Ambiente aqui no Manaus. Eu acho que é muito válida, mas note, ela é válida? Mas ela está sendo utilizada, ela está sendo usada, ela está sendo manobrada, usada. Né? Os ambientalistas são usados para que haja esse processo de dominação. É uma boa bandeira, né? É, é uma boa bandeira para se levantar. Não, agora vamos nos preocupar com os créditos de carbono, né? Então, veja, É, tem um que é na história. Olha só, você falou dessa questão da Amazônia, né? Interessante. Olha só, Emmanuel Macron, né? Angela Merkel, eles estão tão preocupados com a Amazônia, estão muito preocupados, né? Esse é o patrimônio do mundo, né? Engraçado que o Museu de Louvre não é patrimônio do mundo, né? pois é. Arco do Triunfo não é patrimônio do mundo, né? Que é a rua lá, esqueci o nome, aquela rua principal, né, deles ali. Quer dizer, a Torre Eiffel não é, né, patrimônio do mundo.
né? O Museu de Louvre não é patrimônio do mundo. E aí eles vêm aqui Não, com não. essa historinha. Não, nós estamos preocupados com a Amazônia, com a mudança climática, né? O termo agora é mudança climática, né? Que é a terminologia, né? Aí agora nós vamos ver essa questão da soja transgênica, né? Aí a pergunta é, será que são esses interesses mesmos né, que a França está tão preocupada, né? Que a Alemanha está vindo aqui ver, né? Será que realmente esse é o interesse mesmo? Eles estão preocupados com a nossa Amazônia? Eles nunca estiveram preocupados com a Amazônia, meu amigo. Eles estão preocupados com o que está embaixo da floresta, não é o que está em cima que incomoda. Perfeito. Isso foi falado, inclusive, o presidente é muito doido. A gente tem um presidente muito doido, né? Porque ele fala as coisas. Essas coisas geralmente não se fala, né? E ele fala tudo, né? Mas e ele fala umas coisas que são verdades, só que, já que geralmente não se fala por uma questão de educação, de verniz, É, verniz diplomático, vai. Mas ele falou, olha, não é o que está em cima. Se fosse o que está em cima, por que eles não preservaram as florestas deles, né? sim, não tem. Agora, veja, aqui na Amazônia, nós temos, assim, algumas das principais jazidas de minérios que são extremamente valiosos. Sim. Então a gente, na verdade, sabe que o que eles estão. A gente vai, estão preocupados com os nossos índios. Não, nada, mataram os índios dele todos. Acabaram com os índios deles. Se tinha índio lá, acabou com tudo. Então eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em não deixar a gente explorar. Porque se a gente explorar, a gente cresce. Agora imagina se o país, imagina só, Guilherme, se o Brasil, que é o celeiro do mundo, se o grande país produtor de alimentos do mundo. Imagina se a gente tivesse armas e riqueza. Amigo, Daí aí acabou. nós seríamos o que os Estados Unidos é. Nós seríamos o que os Estados Unidos é. Porque nós teríamos. O cara ia ter que ajoelhar aqui para falar com a gente. Não é isso? O cara ia ter que dizer: olha, não, seu Brasil, o senhor que manda, então o que o senhor precisa, a gente faz porque a gente precisa do senhor. Só que a gente não tem. Não deixaram o Brasil ter. Quando falam em Brasil, vou construir a bomba atômica aqui, meu Deus, cara. Oh, meu Deus. Gente, todos os países do mundo que tem alguma voz, que tem alguma força, tem uma bomba atômica. O Brasil não pode ter, porque, claro, porque se o Brasil tiver, como é que a gente vai lá dominar o Brasil depois, né? Não pode ter. Então, a gente tem que ser inofensivo, a gente tem que ser um país inofensivo, que vai estar sempre ali com os nossos dirigentes sendo exatamente, olha, nióbio dentre tantas riquezas. A gente vai estar sempre sendo Urânio. comprado. Uhum. O nosso Congresso vai ser comprado, as nossas instituições vão ser compradas. Você vê, o que eles fizeram? Metade do território de Roraima é reserva indígena. Uhum. Deve ter lá meia dúzia veja, pelo amor de Deus, todo respeito aos índios, mas não precisa de todo aquilo de terra. Pode ir atrás. A terra indígena é a terra onde estão as maiores jazidas. Sim. Esse discurso do Bolsonaro é um discurso óbvio, todo mundo reconhece, mas ele não consegue mexer nisso. Por que ele não consegue mexer nisso? Com certeza. Não interessa para esse capital internacional. A gente tem que entender o seguinte: o mundo é movido por dinheiro. As pessoas não, às vezes as pessoas não entendem isso. Mas como eu te falei, a gente foi muito doutrinado pelos filmes da Sessão da Tarde. Uhum. Então a gente não percebe que o mundo é movido por dinheiro. E não há dinheiro mais fácil, mais simples do que mineração. Mineração é o seguinte: você cavou, você tira dinheiro da terra. Uhum. Cavou, você tira dinheiro. Quer um exemplo bom? Outro dia, conversando com um empresário do distrito, ele me disse o seguinte: olha, tem uma jazida de potássio aí, que estão tentando explorar já faz aí alguns anos. Aqui, acho que em Maitá, não sei exatamente onde ela é. Estão tentando explorar uma jazida de potássio. Detalhe: o Brasil importa potássio. Sim. O Brasil importa potássio porque o potássio ele é utilizado
na ração dos animais, ou então em fertilizantes, não sei exatamente, acho que é mais em fertilizantes, deve ser na parte de fertilizantes, adubo e tudo mais. Muito bem, nós temos uma jazida imensa aqui no Amazonas, e há anos se tenta fazer essa jazida ser comercial e não se consegue. Ninguém consegue. Você acha que se essa... Guilherme, pergunta. Você acha que se essa jazida estivesse no meio da França, estivesse no meio dos Estados Unidos, no meio do Canadá, ela já não estaria sendo utilizada? Sendo explorada? Você acha que se o nióbio estivesse nos Estados Unidos, estivesse na França, estivesse na Alemanha, não estaria sendo utilizado? Não estaria sendo explorado? Claro, claro que estaria, meu Deus. Ah, mas é a Amazônia. Gente, eles estão enganando, eles estão usando a bandeira ambientalista para evitar que a gente ganhe dinheiro. Por quê? Porque eles querem ganhar o dinheiro. Ah, mas então você não vai proteger a Amazônia? Claro que vamos proteger a Amazônia. Mas vamos utilizar o que dá para utilizar. Vamos ter o cuidado de utilizar o que dá para utilizar. A Amazônia é enorme, a Amazônia é muito grande. Sim. Dá para utilizar, dá para minerar a Amazônia sem destruí-la. E ao contrário, fazendo inclusive replantio e tudo mais. Por quê? Porque vai gerar dinheiro. Agora, note, se eles estivessem interessados no povo amazônida, eles estariam preocupados agora com a gente aqui, né? No meio de uma pandemia, morrendo gente à torta e à direita, eles estariam preocupados com a gente, não estariam? Total. Eles não estão preocupados com as pessoas, dane-se as pessoas. Dane-se quem mora na floresta. Dane-se, amigo. Morra de fome. Caboclo do interior do Amazonas, morra de fome. Lembrei até o amazonino agora. Morra. Eu lembro dessa Mas é isso. O capital internacional, Guilherme, não está interessado no caboclo da Amazônia, que precisa cortar a árvorezinha dele lá, ou que precisa caçar. Ele não está interessado. Que morra. Entendeu? Eles querem. Para eles, o ideal é o seguinte: bota a Amazônia, cerca a Amazônia, e ela é patrimônio do mundo. Oh, só que eles vão explorar através das reservas indígenas, que é o que já acontece hoje. Sim. Outro dia, se eu não me engano, ano passado, o Exército divulgou esse dado. A quantidade de aviões pequenos que descem, sobem, levantam voo dentro das reservas indígenas. Tudo quanto é reserva indígena tem um avião. Tem uma pista de pouso já para esse tipo de avião, que é um avião de fora e tudo mais. E quando foram atrás da madeira roubada, da madeira traficada, vamos dizer assim, né, aqui da Amazônia, adivinha? Os países que os países que nos acusam eram os compradores. França, Alemanha. Esses eram os países que compram a madeira contrabandeada. Então, amigo, ou a gente acorda e começa a perceber que tudo é um jogo econômico e que a única coisa que nos impede hoje, por incrível que pareça, que nos impede de ficar pior, é um presidente doido, Sim. Porque é nacionalista, quer o país, quer o melhor no Brasil. Tarado por leite condensado. Hã? Tarado por leite condensado. Tarado por leite. Tudo bem, o Bolsonaro é doido, a gente sabe que ele é doido. Mas, beijo, é um doido que protege o Brasil. É um doido que quer pegar o dinheiro que é produzido no Brasil e gastar com os brasileiros. Enquanto os outros presidentes, o que eles faziam? Porto em Cuba. Sim. Estrada na Venezuela. Obras na América Latina inteira, né? Obras na América... As pessoas não entendem isso. Percebe, né? As pessoas não entendem que a única diferença do Bolsonaro para o resto é o seguinte, é que ele quer usar o dinheiro aqui, no Brasil. E ele quer explorar. Se tem que explorar, ele quer explorar. Mas não vão deixar, porque não interessa à cúpula globalista, né? Olha só, Rodrigo, você falou da Alemanha, né? Eu lembrei da Merkel de novo. Cara, parece que isso aqui é um filme mesmo, nós estamos falando. É uma historinha de conspiração global mesmo. Olha só, parece ficção científica. Né? Você soube daqueles... Isso aqui eu vou agradecer até foi o Aldrin.
O nosso colega aí, o nosso amigo Aldrin, Grande Aldrin, grande Aldrin. não sei se ele está aí na live, mas ele me mandou esse documento e ele estava até tentando pegar uma tradução, né, de um amigo dele que era alemão, para ver se aquilo era fake news, né? Aí eu falei, não, Aldrin, não pode ser verdade isso. Ele me mandou o jornal brasileiro, né, da mídia brasileira, que traduzido já, né, a matéria, e me mandou um jornal lá da Alemanha mesmo, né? Eu esqueci o nome do jornal, Deutschland, né? Eu esqueci qual que é o nome do jornal, né? Alemão mesmo, falando, né, das vacinas, da questão do campo. Criaram o primeiro campo. Olha só, cara, olha que coisa louca eu vou falar. Estão criando o primeiro acampamento da Covid para as pessoas que se recusarem a serem vacinadas, né? E para quarentenas, né? E vão ser detidos à força nesses campos. Aí a pergunta que eu faço para você, Rodrigo, voltamos aos tempos de Auschwitz, né? Na Alemanha de Hitler? Quer dizer, o Bolsonaro, ele que é o genocida, ele que é o fascista? Bolsonaro é o que nos separa disso, né, hoje, por incrível que pareça. O que acontece? Vamos aqui admitir, por amor à discussão, que realmente há um grupo, né, por todas essas evidências que a gente discutiu, que há um grupo querendo dominar o mundo e que o braço desse mundo, ao dominar o mundo, encontraram alguém doido o suficiente para fazer diante esse projeto de dominação que é a China. Então, o grande capital do mundo se une à China para criar uma nova realidade no mundo. Um governo mundial, né? Um governo mundial, isso é para o futuro, não é para agora, mas um governo mundial, né? Em que as coisas estarão, então, não mais, a gente não vai mais votar, a gente não vai mais votar naquela pessoa que nos governa, né? Essas pessoas vão ser escolhidas. Elas vão ser escolhidas aí por fora e elas vão dizer para a gente aqui no país, olha, a política é essa. Se você não quiser essa política, então eles vão dar um jeito de tirar a gente do caminho. Quando você fala de um campo de concentração, né, campo de concentração, o que eram os campos de concentração na Segunda Guerra? Era uma maneira dos alemães dividirem, né, separarem aquelas pessoas que eles consideraram indesejáveis ao Terceiro Reich. A raça ariana. A raça ariana desejou, então, que os judeus são indesejáveis, então vamos separar eles aqui e tudo mais. O que eu vejo que está acontecendo hoje no mundo? O Covid, né, dentro dessa teoria, podem discordar, mas é uma teoria que está sendo analisada e conversada. O Covid, dentro dessa teoria, nada mais é do que o primeiro passo para implantar esse novo estado de coisas. E por que ele é importante? Porque o Covid ele gera uma situação de medo, de pânico constante. É o que a gente está assistindo, né, no Brasil hoje. Uhum. Pânico constante, pessoas em pânico constante. As pessoas não saem do pânico. E à medida que, notem, à medida que a primeira onda parecia que ia amainar, né? A primeira onda parecia que ia amainar, então agora vem uma segunda onda, vem um vírus, uma mutação mais poderosa. E esse vírus vai tomando conta. Sim. Vai tomando conta. E daqui a pouco vai vir um terceiro. Mais letal, sabe? Essas coisas que a gente não espera, a gente espera que não aconteça. Mas qual é a intenção? A intenção é que você mantenha sempre o medo, o pânico. Por quê? Porque não há instrumento de dominação mais perfeito que o medo. O medo domina qualquer... A partir de um certo momento, a população vai dizer assim, pelo amor de Deus, a gente só quer que pare, a gente quer ter paz, a gente só quer ter paz e poder voltar a ter uma vida mais ou menos normal. E o que acontece? Ok, nesse momento a gente não vai mais se meter com o governo. Nesse momento a gente já não vai estar mais questionando nada. E os poucos que questionarem serão separados.
E nada melhor do que descobrir quem é que está disposto a ser rebelde do que esse sistema de vacinação, esse sistema do Covid. Ó, você quer se rebelar contra uma coisa que é boa para todos? Ó, então você é um louco e tudo mais. Veja, eu, particularmente, eu não sou daqueles que defende que a pessoa não se vacine. Eu acho que tem que se vacinar mesmo. Claro. Eu só questiono por que, mesmo vacinando, as pessoas estão dizendo que vai continuar tudo igual. Isso é que eu não entendi. Por que estão dizendo aí que quando a gente vacinar, a gente vai continuar tendo que usar máscara? Por que estão dizendo que depois que a gente vacinar, vai continuar tendo lockdown? Sim. E aí vem a mutação. Mutação 1, daqui a pouco vem a mutação 2, quer dizer, então me parece que a gente já está numa situação complicada. Nós já estamos numa situação complicada. Hoje o governo brasileiro, que estava contrário à China, fez dois movimentos que eu achei muito interessantes. Primeiro movimento, ontem eles anunciaram, né? Ontem eles anunciaram os insumos da Coronavac, ou seja, da vacina da Corona, e hoje o governo brasileiro disse que não tem nada contra, já tinha dito algum tempo atrás que tinha algo contra, agora não tem mais nada contra a China participar do 5G. Certo. O que eu acho que é isso? É o governo brasileiro percebendo, né? O governo brasileiro percebendo que não dá para brigar com esses caras. Uhum. Não dá para brigar com esses caras. O único país que podia brigar com esses caras, eles conseguiram. Já conseguiram dominar, vamos dizer, dominar, né, entre aspas, que são os Estados Unidos. O Bolsonaro perdeu um grande aliado, né, que é o Trump. Perdeu um grande aliado e agora olhou para um lado, olhou para o outro e falou, eu sozinho? Sozinho aqui, meu amigo. Sozinho? Então, eu acho que se o Bolsonaro está agindo, eu acho que ele está agindo, ele está sendo sábio. Nesse momento, é melhor não peitar a China. Sim. Nesse momento, é melhor não peitar a China. Não tem nem porquê, né? Não tem porquê, e eu acho que é um risco muito grande, porque assim, é aquela história, a gente não sabe o que vem por aí, né? A gente não sabe o que vem por aí. Então, é melhor agir de uma forma mais, digamos assim, menos rebelde, né? E tentar, de alguma forma, ter esse amparo dos chineses. Porque se os chineses olharem assim e falar, não, esse presidente aí já está manso, acho que a gente não precisa exagerar mais lá, não. Porque, amigo, isso é teoria da conspiração pura, né? Isso é teoria da conspiração pura. A mutação apareceu na Inglaterra, governo de direita, e no Brasil. Uhum. Dois primeiros lugares onde apareceu a mutação foi o governo da Inglaterra, na Inglaterra, Reino Unido e na África e depois. aqui. Também, E na África, tudo bem, na África, né? A África, para espalhar Eu não sei se o governo da África é de direita, mas assim, eu achei muito interessante. Inglaterra e Brasil. O eixo antes, qual era o eixo que lutava contra a China antes? Estados Unidos, Brasil e Reino Unido. Aí a mutação aparece no Reino Unido e no Brasil. Não vai mais aparecer nos Estados Unidos, porque lá já tem um aliado agora. Estranho, né? Eu sei que é a teoria da conspiração, mas é estranho, né? São as coincidências que a gente fica se perguntando. Que coisa, né? Eu acho que só pegou lá na África, Rodrigo, porque lá o pessoal já toma cloroquina há mais de 60 anos. O pessoal toma a vida inteira lá por causa da malária. Né? Então, pois é. Pessoal, né? E agora, né, o jornal americano de medicina diz que não. E você viu quantas mortes eles deixariam de evitar? 440 mil mortes, meu amigo. É muita coisa, né? Mas isso aí, põe na conta do Biden agora. Quantas pessoas poderiam ter sido salvas, né? Pois é. Mas o que aconteceu? Qual foi o mal da cloroquina? O Biden, aliás, o Trump e o Bolsonaro abraçaram o remédio. Pronto. Acabou. Acabou.
A partir daí não funciona mais. Agora que o Biden já ganhou lá, agora pode. Agora os Estados Unidos já está revendo e já está anunciando que tá usando, voltou a usar cloroquina. Aí pega um teste de ferro, né, um bode expiatório. Ah, a culpa é do jornal lá. Culpa é, não, foi mal. Desculpa aí, vambora, entendeu? E dane-se. Olha só, E Rodrigo, dane a gente está falando já quase 1h30 aqui, 1h40. Que está muito interessante a nossa conversa. Tem aqui um documento. Tudo isso que nós estamos falando, pessoal, eu vou colocar lá no meu canal, tá? Tudo isso aqui tem link, tem site. Tudo isso aqui não é. A gente não está conspirando, confabulando aqui, eu e o Rodrigo, tá? Eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês. Aí eu quero chegar na pergunta derradeira aqui, Rodrigo. Essa aqui é de matar, cara. Nós estamos falando aqui da Covid, né? Do coronavírus. Olha só. Tem um documento pela Fundação Rockefeller. Olha que coincidência, né? Bem Rockefeller. Que revela um plano intitulado Operação Lockstep. Olha só. Cenários para o futuro e desenvolvimento internacional. Tá? Eu quero agradecer até o Aldrin, foi ele que me passou esse documento. Então, isso um projeto corporativo que mostra, né, efetivamente como causar um grande colapso no mundo inteiro através de uma pandemia. É isso que está lá. Né? Sério que tá? Tem escrito isso aí? Está escrito isso. Eu queria saber se você chegou a ouvir falar dessa Operação Lockstep, se você viu que... Olha, por alto, eu não conheço tão bem, não. Eu ouvi falar por alto. Mas só do que você está me dizendo aí já é assustador. Não, total. Quer dizer, você quer me dizer que antes da pandemia, sim, já havia um texto explicando como dominar os países através de uma pandemia? Já, inclusive tinha plano A e plano B já. Ó, se você me permitir, eu vou ler aqui, são 2 parágrafos aqui, ó. Tá? Por favor. Olha lá. No documento está detalhado minuciosamente o projeto corporativo que mostra efetivamente como paralisar o mundo com uma epidemia. O documento mostra como cultivar o vírus, como espalhá-lo e como usar o lockdown e a quarentena para causar colapso econômico. Isso dentre muitas outras etapas, projetadas em todas as variáveis possíveis, com o objetivo de pavimentar o caminho para a nova ordem mundial, da qual os globalistas bilionários Rockefellers e seus associados serão soberanos. O documento mostra até mesmo planos reservas, backup plans, que incluem a disseminação dos... a gente está falando agora, mais letais e a pressão mais vigorosa sobre estados e governos para implementarem quarentenas ainda mais severas e draconianas, com o objetivo de paralisar a produtividade das nações. Parece filme de terror. Olha só. Pois é, e depois querem que a gente não diga que teoria da conspiração existe, né? Não, olha só, isso aqui isso aqui foi postado, olha só. A patente para método do teste PCR Covid-19 foi concedida em 2015. Olha só. Em 2015, um homem Richard Rothschild, coincidência de novo, claro, ele entrou uma patente para um sistema e método para testes para Covid-19. Mas tinha que ser, né? 15? Como assim? Nem tinha pandemia ainda. Né? O interessante sobre essa invenção de kit para detecção de vírus é que o inventor não é uma pessoa com formação em medicina, mas um advogado. E aí tem toda a documentação aqui, tem entrevista. Isso aqui foi 2000 bolinha que foi feita essa entrevista, né? E tem todos os documentos. Eu vou disponibilizar no site. O pessoal vê lá no meu canal. Olha, é aquela história. Se a gente parar para pensar, as dicas, as pistas são todas aí. Se a gente procurar no mundo, a gente vai achar. Só que, às vezes, é aquela história, às vezes é tão assustador, é tão fora daquilo que a gente imagina como sendo humano, que a gente não acredita. A gente simplesmente não acredita e fala, não, meu Deus, ninguém, sabe, eles não fariam isso, eles não matariam tanta gente, eles não exporiam o mundo a um risco desse. A gente pensa assim, por que nós não faríamos isso? Sim. Porque nós somos pessoas boas, pessoas que têm uma certa consciência. O que nós não entendemos é que há muita gente no mundo que não vê as coisas igual a gente, que são diferentes.
São pessoas que pensam completamente diferente e que fariam, sim, não tem nenhum tipo de problema. É o que eu chamo de complexo de Thanos. né? O complexo de Thanos é exatamente isso. O que, que o Thanos faz? Quem viu o filme sabe, né? Tem os O anéis. Thanos está o Thanos está coberto de razão, segundo na cabeça dele. Ele fala: olha, quando eu fizer assim, metade da população do mundo vai sumir. O que, que É, vai acontecer? Ele explica isso no filme, né? Ele explica: tudo vai ser maravilhoso, vai ser um paraíso. Porque todo esse avanço científico que o mundo tem será preservado, e agora com muitos recursos, ninguém mais vai ter fome. Os recursos serão todo mundo, ou seja, nós vamos viver numa Noruega. O mundo vai virar uma grande Noruega, uma grande Suíça. Ou seja, onde todo mundo tem saúde, todo mundo tem educação. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, matar metade do mundo é uma boa. uhum. O problema é só escolher quem é a metade que morre e quem é a metade que fica, né? É só esse o problema. Vai morrer. Esse é o complexo de Thanos. Sinceramente, será que as pessoas acham que tem gente por aí, trilionária, que não pensa nisso? Coisa louca, né? Sei. Rodrigo, A gente não quer acreditar nisso, mas vão morrer os progressistas ou vão morrer os republicanos? Né? com certeza, com certeza, com certeza quem está contra eles, né? Pois é. Quem está contra eles. Olha só, para corroborar, tudo que eu estou trazendo aqui são fatos, tá? Não é nada de conspiração. Para corroborar com o que nós estamos falando agora aqui. A revista Der Spiegel relata que a agência alemã de inteligência, BND, teria reportado um telefonema do líder chinês Xi Jinping pedindo ao diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, né, que todo mundo conhece, né, reter informações. O BND estima que a concessão atrasou de 4 a 6 semanas no combate mundial à Covid-19. Olha que coisa louca, né? Tá? Isso foi uma agência alemã de inteligência que reportou. Né? E eles falaram, não foi. Né? Ou seja, eles podiam ter salvado muita gente, né? Exatamente. Então isso era para ter acabado antes. Só que eles falaram, não, mas acho que isso aí não é uma questão de pandemia. Isso é uma epidemia, não é uma questão de uma pandemia global. Né? Então ficaram falando. Ficaram se falando por quê, né, Rodrigo? Essa que é a grande pergunta. Essa é a grande pergunta, meu amigo. Essa é a grande pergunta. Né? Eu acho que assim, hoje no mundo, o mundo hoje passa por talvez o seu momento mais difícil. Principalmente se a gente começar a perceber, né, que na verdade a gente está bem, digamos assim, a gente está mantendo a nossa sanidade, porque a gente parte do pressuposto de que tudo isso vai passar e que as coisas vão voltar a ser como antes. Todo mundo está torcendo por isso e a gente espera que seja isso. Sim. Né? Mas quando a gente vê a movimentação no mundo hoje, o desespero das pessoas e os governos perdidos porque não sabem como agir, né? Não sabem como... de um lado, as economias ruindo. A gente sabe, né, Guilherme, que se tem uma coisa que banco gosta é de economia ruindo. Não é verdade? Digo... Como é que os Estados Unidos se tornou a principal potência do mundo? Quando a Segunda Guerra aconteceu, a Europa devastada e alguém precisava emprestar o dinheiro. Então, de repente, criaram um negócio que devasta as economias, porque as pessoas têm que ficar em casa. Milhares, milhões de pessoas perdendo emprego. E aí? Alguém vai precisar emprestar dinheiro, né? Sim. Alguém vai precisar prestar dinheiro. Então, note, é uma situação bem difícil que a gente vive no mundo hoje. Não acho que, sinceramente, eu sou um cara religioso. Eu sou espírita, não sou católico, sou espírita. Mas o espírita acredita em Jesus, né? Deus, acredita em Deus. Nesse sentido, o espírita também vê Deus e Jesus como seus paradigmas, né? Sim. Então, eu tenho orado muito, amigo. Eu tenho orado muito, porque a gente precisa de muita prece, de muita oração nesse momento que o mundo está passando.
torcendo aí para que as coisas melhorem, né, se resolvam e tudo mais. Mas à medida que a gente consegue identificar a movimentação globalista, realmente é preocupante. Sim. Rodrigo, eu queria só terminar aqui a live com um outro documento, né, que foi feito pelo filósofo argentino José Arturo Quarancino, que ele é o sobrinho do cardeal Antônio Quarancino, né, predecessor do Papa, na arquidiocese lá em Buenos Aires. Tá? Aham, E tá. olha que interessante, são só umas 3 linhas aqui que ele fala. Eu queria terminar essa live com essa reflexão que ele traz aqui nessa carta, né? E Ok. ele peitou mesmo o Papa, né? Ele realmente foi muito corajoso, né? E ele fala assim, de uma forma muito contundente, né? Ele fala assim, dirigindo as palavras diretas ao Papa, né? Francisco: fazer negócios com os donos do poder mundial, os Rothschilds, os Rockefellers, a Fundação Ford, não é grátis. Pedem o sangue de quem pode pôr em perigo o seu reinado mundialista, né? Como Herodes. Né? Então, acho que isso aí fecha aí, né, a nossa live de hoje, que realmente, Você né, vê, né? pra, Vindo de uma autoridade religiosa da Argentina, comentando isso, né? é que a maioria da população ela passa ao largo desse tipo de discussão que a gente está tendo, né? E aí eu já aproveito aqui para fazer minhas considerações finais, né? Dizendo que te Tá? agradecer pelo convite. Espero que a gente possa fazer outros bate-papos desses, foi muito legal. Oh, E torcer realmente para que as pessoas procurem se informar mais. Eu sei que não é muito fácil, nem todo mundo tem tempo e tal, mas se tiver um tempinho, procurar se informar, procurar pesquisar, porque tem muita coisa interessante acontecendo hoje no mundo. E o que a gente discutiu aqui hoje é só a ponta do iceberg. sim. Eu acho que falta muito aí, Rodrigo, querendo fazer uma complementação do que você falou, falta muita leitura, sabe? Acho que as pessoas, o que vai salvar a gente aí é ler, né? Tentar entender, tentar compreender, interpretar, né? O que está acontecendo nessa nova ordem mundial, né? Então, acho que as pessoas têm que começar a ler mais. A gente é professor, né? A gente sempre, né, indica isso para os nossos alunos, né? Mas acho que isso aí vale para toda a sociedade, não vale? Isso é uma meia-culpa para nós também, né? Para todos, né? Com certeza, Guilherme, com certeza. Meu amigo, muito obrigado, viu, pelo convite. Obrigado você. E valeu mesmo, valeu. Vamos ver se a gente conversa mais, hein? Vamos sim, cara. Foi um prazer. Eu agradeço você ter aceitado aí né, aí de uma forma tão rápida, né, tão prontamente o meu convite. E também te dar os parabéns, né, Rodrigo? O aniversário foi ontem, né? Foi ontem, meu aniversário foi ontem. Parabéns, tá? Parabéns aí. Tá Muita, bom. né, que Obrigado, amigo. importa mais é muita saúde, né? E felicidade aí para você, certo? Obrigado, querido. Obrigado aí, tá? Obrigado. Tá? A gente espera que a gente se encontre de novo, cara. Mas daí pra gente tocar, pra gente fazer uma jam session. Com certeza. Só chamar, só chamar. Tamo junto. Maravilha. Meu amigo, forte abraço aí, tá? Obrigado aí pela conversa. Até mais. Tchau, tchau. Abraço, querido. Fica com Deus, tá? Tchau, Abraço. tchau. Tchau, tchau.